Oi gente, Mendingueira, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou gravar um vídeo respondendo uma seguidora. Ela me mandou essa mensagem, claro que eu não vou identificar, mas eu vim trazer esse tema porque eu achei interessante, principalmente para as pessoas que estão no início do seu desenvolvimento ou em qualquer parte do seu desenvolvimento que você esteja com essas indagações, dúvidas e questões parecidas com essa mandingueira. Então vamos lá pro vídeo, eu vou ler pra vocês a mensagem que ela me mandou, né, a parte que ela me mandou, e vou dar a minha opinião e o meu conselho de amiga. Vamos lá, gente. A mensagem que essa mandingueira me mandou, né, teve outras, ela falou bastante coisa aqui, mas eu vou ler a parte que eu vou responder em vídeo. Me peguei desprezando meus guias só porque não tenho o tipo de mediunidade de certas pessoas. Como pensar que meus guias não gostam de mim, que eles não ligam pra mim, que eu não sou importante pra Umbanda ou minha mediunidade é fraca? Queria ouvir um pouco de palavras motivacionais e levar uns conselhos sobre isso. Forte, né, gente? Quando eu li, eu fiquei assim, caramba, precisamos conversar sobre isso. É claro que eu já dei aqui a minha opinião um pouco sobre isso. Todas as vezes que eu falo dos processos do meu desenvolvimento, eu gosto de ressaltar que a espiritualidade ela é algo muito subjetivo, individual, muito seu, né? Para você olhar com um pouquinho de individualidade quando se trata do seu lado espiritual, mas durante o desenvolvimento a gente com muitas questões, com as inseguranças e as indagações que surgem no meio do caminho, a gente acaba se comparando com o outro. Isso não acontece só na vida espiritual, mas também na vida material, né? E na espiritual não ia ser diferente. Lembrando que eu tô dando a minha opinião como médium em desenvolvimento igual a vocês. Então aqui é uma troca de experiências e eu vou falar baseado no que eu penso. E o que eu penso nem sempre é o certo e nem sempre é o que tem que seguir. Mas é a minha opinião e é o meu conselho, tá, gente? Eu acho que as perguntas elas devem ser mudadas dentro de você. Eu não vou falar assim, para de pensar isso, para de não sei o que. Eu não vou fazer isso, porque você se olhar no espelho e falar pra você mesma, para de pensar isso, não significa que você vai parar de pensar isso. Então eu acho que as indagações, elas podem ser aí transformadas, elas podem ser mudadas. Em vez de falar por que de fulano e de fulano é assim, de fulano parece ser mais fácil, de fulano parece se desenvolver com muito mais facilidade, ou então fulano parece ter mais intimidade com não sei o quê, por que a minha mediunidade veio assim pra mim? Por que a minha espiritualidade precisa ser desenvolvida dessa maneira? Por que este é o meu propósito espiritual? Quando você começa a se colocar eu no centro da sua vida, você consegue se abster de questões externas e começa a se comparar menos. Ou você começa a se comparar mais com você, a sua eu do passado, equilibrando com a sua eu do presente. E aí você consegue analisar a sua evolução, analisar os seus pontos fracos, analisar os seus pontos fortes, suas qualidades, seus defeitos, suas inseguranças e consegue refletir para trabalhá-las para um possível futuro. Ou seja, você pega o princípio de que espiritualidade é algo individual, começa realmente a abraçar isso de maneira individualista, você vai estar casando o conceito com o que é e vai estar dando mais atenção para o seu eu. Não tô dizendo pra você ser uma narcisista espiritual, que eu já até falei sobre isso aqui no canal. Você só olhar pra sua espiritualidade e achar que você não precisa dar do outro, não precisa evoluir, não tem coisas a cumprir com a espiritualidade do outro. Não significa isso, mas significa você pontuar que na sua vida espiritual o centro da atenção é você. Então você precisa se enxergar como centro do seu núcleo e precisa entender que não é só uma questão de guia e mentor, é uma questão que ultrapassa isso. Você não tem só o que cumprir com ele o que cumprir com você dentro dos trabalhos mediúnicos da Umbanda. Vocês também têm questões espirituais que transcendem a religião
para vivenciarem juntos. Querendo ou não, aquele guia, aquele mentor, ele já foi predestinado na sua caminhada espiritual. E a espiritualidade não impôs que ele seguisse no seu caminho, na sua trajetória. A espiritualidade acordou com ele, ele concordou te acompanhar, ele concordou estar com você, ele concordou trabalhar com você, ele concordou estar em prol da sua evolução, te guardar, te suprir, te transformar. Então, ele concordou em fazer e viabilizar tudo de melhor em prol da tua evolução, como espírito, principalmente, e como ser humano. E aí, quando você para refletir do porquê essa mediunidade veio comigo, você começa a entender os seus processos espirituais, você começa a entender porquês, porque a nossa mediunidade ela não começa na nossa vida adulta, na nossa adolescência, ela já nasce com a gente. Então você vai caminhando lá para sua infância, coisas que aconteciam magicamente ou espiritualmente na sua vida, que só você vivenciou e que só você sabe daquilo. Então só você pode entender e distinguir os seus processos. A partir do momento que você fica olhando a espiritualidade do outro e se comparando com o outro, o seu guia só fica parado esperando o momento que você vai começar a olhar para você e olhar para vocês. Porque ele não vai invadir o teu espaço, ele não vai perder tempo tentando atravessar coisas na sua vida, mas que você não está disposta a olhar para ele, vai estar olhando para o outro, se comparando com o outro, e ele não vai criar um laço de intimidade com você, porque você está ali parada, prestando atenção e dedicando energia a outro. Entendeu? Então, o que eu tô falando pra você? Se voltar mais pra sua espiritualidade e tentar se comunicar melhor com eles. Não tô falando no sentido de, falei com o guia, ele vai me responder agora. Falei com o guia e ele vai falar aqui na minha cabeça. Não é isso. É você começar a enxergar coisas no seu dia a dia e na sua vivência que você sabe que se não fosse o seu guia, aquilo ali não teria acontecido. Que você sabe que se o seu guia não estivesse com você naquele momento, talvez você não teria forças para conseguir realizar tal coisa. Então, a presença dos nossos guias e o nosso laço de intimidade, ele vem através de uma troca mútua de gratidão e respeito. Principalmente, quanto mais você conseguir desenvolver o seu olhar espiritual, mas para você mesma, tá? E ver a força daquela energia no seu dia a dia, na sua caminhada e na sua vivência, que não começou hoje dentro da Umbanda, você vai conseguir compreender que a Umbanda ela é só um chão que estruturado e que te viabiliza a ter mais contato com a energia sagrada que já existe dentro de você e que já veio com você e que vai estar com você até o seu desencarne. Um espírito que está contigo, um espírito que sabe tudo o que vai acontecer, o que iria acontecer, um espírito que pode estar trabalhando a sua segurança, a sua fé, a sua credibilidade, a sua capacidade de acreditar que a magia, que a força que existe dentro de você é presente, viva, existente e forte. E eles podem estar simplesmente agindo de maneira sutil e não tão aflorado e não tão estruturado como pode aparecer o do outro. É um espírito que quer o seu bem, é um espírito que quer te afagar, é um espírito que quer estar presente no seu caminhar e que depende só de você. Você abrir o seu coração para entender os seus processos, entender a sua caminhada e estar disponível para vivenciar as suas experiências e não a experiência dos outros. Não perca a fé nos seus guias, não desmereça eles, não se questione se os seus propósitos são dentro da Umbanda ou não. Se você chegou na Umbanda foi porque a sua espiritualidade te levou, te permitiu e porque também a sua ancestralidade provavelmente é na Umbanda. Pode ser que você saia da Umbanda um dia, não fique ali a vida toda? Pode ser, mas de alguma maneira o seu caminho espiritual estava traçado ali. Então não existe isso de ser importante para a Umbanda ou não. Existe a sua ancestralidade fazer parte dessa religião e tudo que você tem para aprender e evoluir dentro dela. Espero muito que você tenha entendido. Às vezes eu sou um pouco incisiva assim, mas eu sou legal, eu tô te abraçando, eu tô abraçando a sua causa. E eu quero muito que essas indagações elas se dissolvam e que você comece a enxergar a força e a potência que você é, principalmente junto aos seus guias, tá bom? Um beijão, muita axé e até o próximo vídeo, gente.